Do muito falar vem a tormenta. Será? E você é uma pessoa introvertida ou extrovertida? Geralmente as pessoas extrovertidas tendem a falar muito mais, né? E aí elas acabam muitas vezes se comprometendo e se colocando em saia justa. E os introvertidos, eles têm isso de uma característica positiva, eles são mais contidos e mais reflexivos ao falar. Mas a gente vai ver aos pouquinhos hoje isso aqui na nossa live. Nós estamos só fazendo uma introdução para o Instagram ir avisando as pessoas que nós estamos aqui ao vivo, né? E hoje nós estamos aqui já no Eclesiastes capítulo 5. Olha, amanhã nós vamos... Amanhã, só quero lembrar para vocês que amanhã nós não vamos ter live às 19 horas, porque eu vou estar com a comunidade Mulheres Transformadas para Transformar. Amanhã é a nossa reunião de início de mês. E se você quiser participar, manda um alô para eu estar te mandando o link. Que aí você pode estar vindo participar da comunidade, fazer parte aqui conosco. Tá bom? E assim, dando continuidade ao livro de Eclesiastes, é interessante que o capítulo 5, amadas, a gente viu que vários capítulos aqui, Salomão falava tudo debaixo do sol, sempre citando vaidade, debaixo do sol. Nesse capítulo ele vai tomar um rumo diferente e ele vai falar, pelo menos até o versículo 7, ele vai falar sobre o templo, das coisas do Senhor, como assim a gente deve se comprometer ou não na presença do Senhor. Serão palavras extremamente sábias. E hoje, assim, esse capítulo não tem aquela óculos escuro que ele estava usando. Mas aqui ele vai trazer uma realidade. Ele está tocando na vida aqui. Então, vamos começar para ver? Veja só, diz assim: cuida dos teus passos. Então, ele está falando, olha, cuida como você anda. Cuida o que você faz na vida. E ele está dizendo, e ser reverente quando entrares ao santuário da casa de Deus. Quer dizer, ele está dizendo, não é para você entrar de qualquer jeito na casa de Deus. Ali você tem que ter uma reverência. Não é que Deus mora dentro ali daquela casa, mas naquele prédio, naquela igreja, aqui era o santuário, era o templo, não é isso. Mas ali naquele momento, nós temos a adoração de buscar a Deus naquele local. Tá? Então ele está dizendo assim, não é para entrar de qualquer jeito ali. Existe um coração, porque, veja, amados, quando a gente está entrando na casa de Deus, nós estamos negando toda a nossa vontade de estar em outro lugar e nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos, confirmando aqui na terra a presença de Deus aqui na terra. Hoje se sabe muito que tem muito desigrejados. Essa palavra até tomou um renome, né? Os desigrejados. O que são as pessoas desigrejadas? Principalmente aquelas pessoas que se desiludiram com o sistema religioso e hoje não vão em igreja nenhuma e buscam a Deus em casa. Veja, quando nós vamos numa igreja, a gente tem que ter certeza, primeiro, que aquela palavra é alinhada com a palavra de Deus. Para eu saber isso, eu tenho que ter o quê? Conhecimento da palavra. Senão tudo que o líder, o pastor, ou aquele que está na frente, o presbítero, quem estiver na frente, eu vou acatar como verdade. E isso vai ser um dia cobrado de nós. Porque hoje nós estamos numa era onde a gente tem uma Bíblia em cada casa, até muitas vezes mais de uma Bíblia. Nós somos alfabetizados, nós temos condições de estar lendo a palavra. Hoje no YouTube existem várias pessoas explicando a palavra. Existem cursos realmente trazendo conhecimento da palavra. Então, a igreja onde nós estamos congregando, o local onde nós estamos, tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Isso é a parte fundamental. Agora, convivência dentro da igreja é outra coisa. Você já viu onde tem muita gente reunida? Tem problema. Relacionamento é um problema, porque muitas vezes na nossa ingenuidade, a gente crê que só porque a pessoa está ali dentro da igreja,
ela é uma pessoa boa, de um caráter honesto, que ela tem princípios éticos, morais. E não é bem assim. Porque veja, quanto tempo você conhece o Senhor e ainda o Senhor está moldando a sua vida. E assim é com outras pessoas. Algumas pessoas vêm à igreja, muitas vezes, como um convívio social, como um lugar social para ter amizade, como um clube. Não vê algo como crescimento dentro das coisas do Senhor, como um alimento realmente espiritual. Se baseia muito na música, em como se apresenta o local. Então, lembre-se, amadas, o Senhor não nos chamou para ser desigrejadas. Até a palavra do Senhor diz lá no Novo Testamento que para que nós não tenhamos os costumes de não estarmos congregando, né? Isso, agora, relacionamento, nós temos que primeiro aprender a relacionarmos conosco mesmo. Nós muitas vezes não sabemos nem o nosso temperamento, nós não sabemos nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, nós não sabemos aquilo que incomoda até a nós mesmos. Muitas vezes a gente não suporta nem ficar conosco mesmo. Então, tudo isso vai interferir nos nossos relacionamentos. Não adianta eu querer ter bons relacionamentos se primeiro eu não conheço a minha própria natureza, tá? Agora, e também conhecer a palavra de Deus, isso é fundamental, é sine qua non. E dentro da palavra de Deus, o Senhor vai nos levar a cultivar a paz, a cultivar o amor, a cultivar a união, tá? Então, é importante sim estar congregando. É importante sim estar se reunindo. Estar ali num local onde as pessoas falam o mesmo idioma espiritual. Agora, sempre alinhando a palavra que você recebe com a palavra de Deus. Eu ouço muita gente dizendo, a profecia foi essa. O pastor falou isso. O líder falou. Mas eu não vejo as pessoas baseadas na palavra do Senhor. Lembra-se, tudo isso o Senhor está observando. Nós estamos na era da graça e também na era da oportunidade de conhecer mais profundamente a palavra de Deus. Então, é o momento para nós, né? Agora, diz assim, diz para a gente entrar na casa do Senhor com reverência, né? Aproximar-se para ouvir vale muito mais do que vários sacrifícios oferecidos pelos votos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Então, está dizendo que se você entrar na casa do Senhor para ouvir atentamente a palavra, para você desfrutar atentamente do que está se falando ali, é muito melhor, vale muito mais a pena do que se fazer vários sacrifícios tolos. Muita gente faz negociação com o Senhor, sacrifícios, né, tolos, ele chama de tolos ainda, mas agora ele vai dar ele vai, como se diz, ele vai esmiuçar melhor isso. E quando fala de fazer sacrifícios tolos, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque também a precipitação. Muitas vezes, no lugar talvez que uma pessoa possa se reunir, ali se faz muita motivação, se faz muita, como se fosse estimulação da alma. E quando a alma está muito estimulada, os hinos, a música, aquilo, a pessoa chora. Você pode ver que a maioria das solicitações de oferta vem depois dos hinos. Porque ali você tá com o coração contrito, tá com o coração aberto, tal. E pode ter ali que você se comprometa, vamos supor que estão lá construindo a igreja. E aí você se compromete a dar um valor X por mês para ajudar. Só que você não parou para avaliar se aquele valor é concernente às condições que você tem hoje. Aí nós vamos até ver aqui dizendo isso, que depois muitas vezes tem que voltar lá para conversar. Então isso são sacrifícios tolos, cuidado. Por isso que quando nós temos essa experiência com o Senhor, nós já temos que antes em casa já estipular a nossa oferta, o dízimo, como vamos realmente, porque isso tem que ser em momento de oração, em momento de realmente abrir nosso coração com alegria. Então, cuidado com o emocionalismo. O Espírito Santo, muitas vezes a gente confunde com essa parte da emoção, com essa coisa
cuidado, nós temos que conhecer as nossas emoções, por isso que eu falei desde o início sobre isso, né? Agora vai falar assim: não permita que tua boca fale precipitadamente, tá vendo? Nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus, tá vendo? Lá no emocionalismo vai fazer impulsionar e vai fazer impulsivamente promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives aqui sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Aí ele vai falar também aqui que no muito falar, a gente peca. No muito falar, nós vamos ter tormenta para nós. Então, veja só, faz um voto e não pode cumprir esse voto, porque falou precipitadamente. E depois aquilo vira uma tormenta na sua vida. E isso vai em todas as áreas da vida, tá? Quantas vezes você faz promessa para alguém e não cumpre? Ah, eu vou fazer isso para você. Ah, eu vou fazer aquilo. Ah, eu vou... o próximo final de semana eu vou fazer isso. Ah, eu vou te emprestar isso. E não cumpre, só para naquele momento ser agradável. Então, é melhor a gente se conter e avaliar e depois se posicionar. Tá? Nós mulheres, nós somos muito mais sensíveis em condoer-se com o outro, de querer ajudar, de querer assim, realmente ajudar. E aí muitas vezes nós podemos ser precipitadas no falar. Quantas vezes eu antigamente me precipitei no falar, antes de falar com meu esposo. E aí depois, na hora que eu ia falar com ele, gente, era um desgaste emocional tão grande. E como meu esposo ele tinha facilidade de falar não e eu não tinha, então a família vinha, principalmente a família dele, vinha falar mais comigo. Porque sabia que eu era bem mais flexível e era bobinha e ingênua. E depois eu me via em saia justa, apertada, porque toma um posicionamento que não é para você tomar sem ter comunhão com outras pessoas, né? E muitas vezes você fica sem jeito, você fica sensível com a história. Então, por isso que ontem nós lemos, né, que é melhor dois do que um. Porque ali a gente tem comunhão com a outra pessoa dá o ponto de vista dela. Então, se um é mais sensível, o outro é um pouco mais racional, e isso ajuda. Porque nós precisamos, e também em Provérbios nós vimos que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então tem coisas que a gente tem que ter conselheiros para que nós possamos tomar atitudes corretas. Por isso que nós temos que ter cuidado no que nós nos comprometemos. Aí vai dizer assim, olha, deixa eu ver o versículo, ó. Quando fizeres algum voto ou promessa ou se comprometer, cumpre-os sem demora. Se você se comprometeu, cumpre, coloca ali na sua agenda como prioridade. Pois somente os tolos, os insensatos, né, desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Porque aqui está falando de fazer votos também na casa de Deus, fazer votos com o Senhor. Mas quando nós descumprimos a nossa palavra com o nosso irmão, com o nosso próximo, nós criamos uma expectativa no próximo, e não cumprimos com essa expectativa e a pessoa fica esperando. Muitas vezes fala assim, eu tenho um tênis lá que serve direitinho para você. Eu vou te dar esse tênis, você sabe que a pessoa está precisando. Mas você esquece, não lembra, tal, e aquilo vai para... E aquela pessoa está na expectativa de receber aquele tênis, de receber aquilo que ele precisa. E você mesmo, quantas vezes você já teve a expectativa de receber algo que alguém falou que ia fazer e não fez? Não foi doloroso, não foi frustrante? Então, nós também podemos estar cometendo isso no momento que a gente quer agradar a pessoa, quer ser legal, tá? Então, aqui diz, é melhor você não fazer o voto. Então, um exemplo, você não promete o tênis, mas você sabe que aquela pessoa está precisando e você vai lá, pega o tênis e dá. Entendeu? Então, você não criou expectativa e também não criou uma responsabilidade imediata sobre você. Aí diz assim, o outro versículo, porquanto é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada, que a gente acabou de falar, né? Não permitas, pois, que tua boca
te conduza ao pecado. Então, quando você cria uma expectativa no outro e não corresponde, porque você falou que ia fazer, você está o quê? Pecando. Você está fazendo o outro ficar frustrado. E criou uma expectativa. E quando ainda mais isso é concernente ao Senhor, o Senhor não precisa de promessa nossa. Como aqui diz o versículo, Deus está no céu e nós aqui na terra. Mas se nós nos comprometermos, nós temos que fazer. Vocês lembram de Ana? Ana, ela queria um filho. E ela, o seu esposo, tinha o quê? 2 mulheres, Ana e Penina. E Penina tinha filho um atrás do outro. E ele amava mais Ana. E uma vez até ele falou assim para ele, o nome dele era Eucana. Ele disse assim para Ana, Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, porque ele era amoroso com Ana, era gentil. Ele não entendia a dor de Ana de não ter um filho. E depois de várias vezes, muitos anos já passando, Penina já tendo vários filhos, um dia na visita ao templo, indo para Jerusalém, ela ali, junto ao tabernáculo, ela chorava demais e os lábios dela só balbuciavam. E ali ela fez uma promessa ao Senhor. Ela fez aqui, ela fez um voto, isso. Ela fez um voto ao Senhor. Falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu assim que ele desmamar, eu entregarei ele para viver na sua casa. Ela querendo dizer, eu não vou me apegar àquilo que o Senhor me der. Porque o que acontece, muitas vezes nós fazemos um voto para o Senhor nos dar algo e aquilo que nós recebemos vai nos afastar do Senhor. Ana, ela pediu ali um filho e ela fez um voto que daria esse filho para ser para o Senhor. E assim que o menino desmamou, ela levou para o tabernáculo, gente, e era dias e dias que tinha que caminhar para chegar lá. E ela só ia ver o menino uma vez por ano. E ela fazia uma capa para ele, para levar para ele uma vez por ano. Só que a gente vê que Deus foi tão benevolente que depois ela teve filhos e filhas, né? Mas isso é um voto e ela cumpriu esse voto. Então, nós vemos também dentro da palavra de Deus votos, de se fazer votos. Existem em outro... Quando se casa, você não faz um voto? Que fala assim, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Isso é um voto. E hoje mal se cumpre votos, né? Principalmente voto de casamento. Né? Se perde, porque se entra... O voto, gente, mal feito, uma fala, algo falado precipitadamente, tem tudo a ver com a falta de autoconhecimento. Um exemplo. Pessoas que são mais sanguíneas, temperamentos mais sanguíneos, elas têm tendência de se comprometer e falar mais e errar mais. Pessoas que têm a síndrome da boazinha têm tendência a falar mais, se comprometer mais e se ver sobrecarregada e sufocada. E, em geral, principalmente o sanguíneo vai ter dificuldade de cumprir o que ele fala. Ou a síndrome da boazinha, a pessoa vai fazer de tudo para cumprir, mas muitas vezes não consegue, vai se sentir muito mal, muito culpada. Tá? E as pessoas que não se sentem boas o suficiente, que não se sentem interessante o suficiente, vão acabar tendo alguns falares precipitados para poder amenizar essa dor delas. E isso vai trazer mais sofrimento ainda, querendo muito falar, vem a tormenta. Então, acima de tudo, nós temos que trabalhar essa parte do autoconhecimento para entendermos quais são os nossos déficits, aonde nós precisamos trabalhar mais e quais as máscaras, porque sabia que a maioria de nós que não se conhece, não faz um processo terapêutico, usa máscaras, porque foram as formas de defesa que a gente se percebeu para estar no mundo. Então, logo lá, quando comecei a estudar comportamento humano, cada passar por processo também terapêutico, eu fui percebendo quantas máscaras eu usava. E hoje, ao trabalhar com os meus clientes, eu vejo assim as dificuldades, porque eles estão com tantas máscaras que já grudaram na pele. E eles acreditam que aquelas máscaras são eles. E na realidade não.
Quando eu até tenho um curso que diz assim, toma posse da tua verdadeira autoestima, que está ligado à identidade, é para que possa tirar essas máscaras e ver quem é você ali. Gente, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos o poema de Deus, sabe? Então nós somos as filhas amadas de Deus. Então nós somos pessoas assim escolhidas a dedo. Só que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida miserável, porque nós estamos com essas máscaras já grudadas em nós, né? E outra coisa, muitas vezes nós estamos tão cansadas, fadigadas, sobrecarregadas, que nós não conseguimos ter força para tirar essas máscaras. Mas veja, logo no último dia aqui de Eclesiastes, eu vou trazer uma novidade para vocês de nós passarmos 15 dias juntinhas. Não vai ser aqui no Instagram não, tá? Aonde nós vamos estar melhorando essa parte de aproveitar para ter maior resiliência física, saúde e também colocar limites, saber assim estar nos relacionando. E agora nós temos aqui, vamos para o versículo 6. Deixa eu ver se eu já li o 6. Não permitas, pois, que tua boca conduza ao pecado. Eu li até aqui, né? Aí depois, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quando construíste mediante teu trabalho? Está dizendo assim, que muitas vezes demorou tanto ali para você ter um nível de confiança, ter um nível assim de racionalidade, e você na impulsividade, na emocionalidade, você se compromete com aquilo que não pode cumprir. Como eu acabei de falar, muitas vezes depois do hino, da música, você está mais sensível. Então, eu já vi pessoas pegar a chave do carro, ali colocar, tirar anel do dedo, aí depois outro dia falar assim, e agora? Como que eu vou trabalhar? Eu dependia do carro para o trabalho. Então, Deus nos chama para a sensatez. Deus não é um Deus que quer assim nos levar a emocionalismo para que nós doemos as coisas. Pelo contrário, aqui fala assim, o versículo 1, aproxima-te para ouvir vale mais do que fazer votos. Você se aproximar com o coração sincero para ouvir e conhecer o Senhor vale mais do que fazer votos, tá? E ele vai agora, eu pulei um versículo de propósito para a gente, porque vai mudar de assunto. E vamos para o versículo agora 2. Versículo 3. Vai dizer assim, ó. Das muitas ocupações surgem sonhos, do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Ele se liga ao último versículo que diz assim, muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Pessoas que ficam assim, tem pessoas que trabalham tanto, são tão workahólicos, porque elas querem conquistar um sonho. Então, aquela muita ocupação nelas, que diz aqui o versículo 3, para surgir esses sonhos, para ela conquistar esses sonhos. E aí vai nascendo o quê? Também conversas inúteis, vai nascendo a vaidade. Que aqui ele quer dizer da vaidade, o coração vai estar na vaidade. Nós vamos ver depois o que ele vai falar. E ele vai falar que dos muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Você já viu também pessoas assim, quando eu tiver determinada coisa, eu vou fazer isso, aquilo outro. Ou quando eu terminar isso, eu vou fazer aquilo e aquilo outro. E na realidade a pessoa não sai do lugar. Porque sonho, gente, sem oração, sem direcionamento de Deus, são coisas vazias, inúteis, tá? Agora, a partir do versículo 8, vai estar falando um pouco de como lidar com a riqueza. Então, vai falar que tornar-se rico não dá sentido à vida. E olha, quem está falando isso foi o homem mais rico que existiu. Então, ele está falando que a riqueza não dá sentido à vida. E geralmente, como eu acabei de falar, as pessoas acreditam que quando tiver X, elas vão ser felizes ou vão ter determinada coisa, ou quando casar, ou quando tiver filhos. Só que isso são expectativas que tiram a gente do presente, para a gente não olhar para o presente e não louvar e contemplar Deus no presente, né? E isso tudo nos traz a
ansiedade, a frustração, a decepção e a depressão inclui-se também aqui. Né? Então diz assim, ó, se uma província vê os pobres oprimidos e as leis e a justiça violada, não fiques perplexo. Está dizendo assim, desde aquela época Salomão está falando, olha, quando você vê que um governo oprime o povo, não fiques surpreso. Porque Deus não nos criou para isso. Lembra que eu falei ontem? Deus nos criou para governar e sujeitar, lembra, os animais. Porém, Deus não nos criou para sujeitar e governar sobre o próprio homem. Deus sim fez as instituições de autoridade para que possa ter ordem e ter um direcionamento, mas não para subjugar o homem. Deus nunca fez dessa forma de subjugação. Agora, quando o pecado entrou, deformou o homem. E aí o homem quis governar sobre o próprio homem. Tá? Então aqui está dizendo, quando você vê todas essas justiças violadas, não fique surpreso, não fique perplexo. Tá? Quem está no alto, tem sempre outro que está mais no alto ainda. E quem está mais alto tem sempre o outro que vigia ele. E sobre ambos há ainda outros mais altos. Então, há esse negócio, tem um poder. Eu lembro, né, que quando eu trabalhava no hospital, eu ficava entre os funcionários e entre a diretoria. Então, eu tinha muita reunião com os funcionários e reunião com a diretoria. A diretoria queria que eu agisse de uma certa forma com os funcionários. E os funcionários queriam que eu levasse determinadas indagações, aquilo que estava insatisfeito para a diretoria. Nossa, gente, era um sofrimento puro, porque eu não concordava com um monte de coisa que a diretoria falava e, ao mesmo tempo, eu não tinha livre acesso de levar as demandas ali da parte dos funcionários. Então, isso sempre... E a diretoria tinha um outro diretor em cima dele, depois tinha um CEO em cima dele. Então, sempre vai ter essa parte de um acima do outro. Então, é melhor a gente nem procurar entender isso, porque é um desgaste. Ele fala para a gente não ficar perplexo quanto a isso, tá? Aí ele vai falar assim, o proveito da terra a todos pertence, até mesmo o rei se serve da agricultura, e por eles os seus trabalhadores devem zelar. Então, o Senhor nos colocou aqui na terra e todos usufruímos da terra. Toda a alimentação, 90% vem da terra, e até o gado tem que se alimentar da terra para que a gente venha comer a carne. Então, é de direito nosso se alimentar, todos se alimentarem daquilo que o Senhor nos deu. É direito nosso perante Deus, tá? E quem ama, agora ele vai falar do dinheiro, ó. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Primeiro, quem ama o dinheiro é governado por quem? Pelo dinheiro. O Senhor não critica o dinheiro, o Senhor não critica a riqueza. O Senhor critica quando nós amamos o dinheiro, quando o dinheiro se torna o quê? O nosso Senhor e nós ficamos servos do dinheiro. Então ele está dizendo que quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente, jamais terá o suficiente. Por quê? Porque essa pessoa sempre quer ganhar mais. Uma vez conversando com uma pessoa, ela tinha assim, era uma pessoa extremamente abastada. E ela tinha uma pessoa que fazia as aplicações, os investimentos financeiros para ela. E no ano anterior, a pessoa tinha feito render a fortuna dela mais de 50% em bolsa, tudo. E naquele ano, já estava no meio do ano, e não havia tido um rendimento, devia ter visto só 10% do rendimento. E ele estava assim, indignado. Tal. E geralmente, essas pessoas que investem, geralmente muitas vezes perdem também. E aí a pessoa que estava investindo para ele falou assim, puxa, mas você deveria ficar bem, porque não houve nenhuma perda até hoje do seu dinheiro. Mesmo que ele rendeu pouco, houve uma renda boa tal. Mas ele falou, não quero saber, eu pago você para o meu dinheiro render muito. Então, cria a expectativa de quando rende um valor alto, de você querer um valor mais alto ainda. Então, nunca é suficiente. Um rico, você acha que ele vai falar assim, eu vou parar de ganhar dinheiro, porque com esse dinheiro que eu tenho dá para eu viver até morrer?
muito bem e eu vou parar de negociar. Não existe isso, tá? Porque isso vai chamando uma coisa, vai chamando a outra. E vai dizer aqui, quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz. O pastor Hernandes, ele conta um episódio que ele tem um primo muito rico. E ele falou assim, esse primo falou para ele o seguinte, sabia que o rico tem 2 problemas? E aí ele respondeu, nossa, eu nem sabia que tinha problema, na maneira de brincar, né? Ele falou, o rico, ele tem o primeiro problema é ganhar, 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 ganhar. E o segundo problema, medo de perder, medo de perder, medo de perder, medo de perder. Porque um exemplo, nós, muitas vezes a gente perde uma nota de 10 reais, o pobre perde uma nota de 10 reais. O rico, ele faz aplicações lá na bolsa e perde milhões. Né? Então, eles vivem nessa ansiedade que vai tirar a paz deles. Quantas pessoas ricas têm que andar com segurança, né? Então, eles acabam não gozando da felicidade da própria riqueza, tá? E diz assim, certamente isso também é ilusão e vaidade. É ilusão e vaidade, né? Por isso que, eu não me lembro, foi em Provérbios, acho que foi Agur que falou, né? Que o Senhor desse o suficiente para ele não ser pobre, para ele não lamentar e blasfemar contra o Senhor, e que o Senhor não desse muito para ele não esquecer do Senhor. E esse tem que ser o nosso coração, né? Aí vai falar aqui, versículo 11, onde aumenta os bens, aumenta o número daqueles que o devoram. Que vantagem trazem os bens aos seus proprietários, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Então a pessoa começa a olhar tudo que ela tem ali, dá uma alegria aos olhos dela. Mas também ela sabe que muitas pessoas são amigas dela, estão próximas a ela, não porque realmente gostam dela, mas porque querem ganhar alguma vantagem. Gente, isso é tão chato. Já pensou você ter pessoas próximas de você que você não sabe até que ponto aquelas pessoas, se você não tivesse nada, aquelas pessoas estariam do seu lado? Eu acho que é muito triste isso, né? E vai dizer assim, coma muito ou coma pouco. O sono do trabalhador é gostoso, mas o rico, farto, nem ao menos consegue adormecer em paz. O rico, ele vai estar ali dormindo, preocupado se as ações dele, se aquela empresa vai ter ações que vai subir, que vai descer. E ele está dizendo que o pobre, ele chega tão cansado, ele não está precisando, ele confia que o salário dele no final do mês vai vir e ele tem que dar um jeito com aquele salário. Então, nessa parte, ele dorme tranquilo. Né? Então, o rico, ele também tem todo dia, ele pode comer comidas fartas, comidas variadas, mas não é isso que vai preencher ele. Né? E nós sabemos, né, amadas, que é a paz de Deus que excede todo o entendimento que preenche a nossa vida. E aqui vai dizer, há um mal, o rico também ele vai sofrer de ansiedade enorme, né? E vai dizer aqui, ó, há um mal terrível que observei debaixo do sol. Riquezas que o dono avarento acumula para sua própria desgraça. Basta um mau negócio e tudo poderá se perder. Se tiver um filho, este ficará de mãos vazias. Então ele está dizendo que muitas vezes, quantas pessoas faliram porque aplicaram num único negócio? Hoje, profissionais que ensinam sobre investimento, eles falam para a gente nunca colocar os ovos numa única bandeja. Quer dizer, você nunca deve ter o seu dinheiro num único empreendimento, numa única aplicação, numa única coisa. Sabe, amadas, ter discernimento também, ter sabedoria, é também ter sabedoria na área financeira. Porque quando eu não tinha sabedoria na área financeira, eu vim a ter de uns 4 anos para cá. Tá? Porque eu pensava, eu tenho pouco, né? Eu tenho que ter uma reserva para qualquer imprevisto, mas quem precisa saber de investimento? É só quem ganha muito. E não é assim. Hoje, a gente sabe que quem coloca dinheiro na poupança está perdendo. E tem pessoas também que vivem no aqui e agora, no sentido aqui, recebeu um dinheiro, já vai lá e gasta. Não pensa em ter uma reserva financeira. Então, nós temos que entender um pouquinho de finanças. E hoje eu entendo no aspecto na parte de finanças, aquela parte que é hiper segura.
Porque quando você tem pouco e não sabe também lidar com a área financeira, você tem que procurar investimentos de alta proteção, né? Então, vale a pena, lá na comunidade Mulheres Transformadas para Transformar, logo no início eu trouxe um investidor financeiro. E eu pretendo mais para frente ter um curso lá dentro básico, para nós termos esse conhecimento de um mínimo de investimento, porque faz parte de viver nesse mundo, ter um conhecimento maior, para saber o que administrar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Isso também se faz necessário, tá? Agora diz aqui, ele vai falar que o ser humano ele saiu nu do ventre da mãe e ele vai voltar nu. Do trabalho ele não vai levar nada consigo. Então a gente vê pessoas acumulando e não vai levar nada. Amados, aqui ainda vai dizer, o último versículo diz assim, não vou falar o último, senão vai atrapalhar aqui a sequência. Aí vai falar assim, mas há ainda outro mal doloroso, concluir ao final da vida que simplesmente correu atrás do vento. Do mesmo modo como veio, assim vai. Hoje, quando eu olho para a minha vida passada, e eu vejo quanta luta eu tive nos empregos a qual como eu era da área da saúde, então era a base de plantão, era trabalho de muitas horas, muitas vezes final de semana não ficar em casa com a família, mesmo com os filhos pequenos. Então você dá plantão ali de 12, 24, é uma coisa puxada, né? E aí eu fico, nossa, é uma coisa quando eu olho eu acho triste, sabe? Hoje, o que eu vejo de positivo? Eu vejo porque eu tenho conhecimento da área da saúde, isso me ajuda muito, ajuda meus familiares e ajuda as mulheres também. Na comunidade Transformada para Transformar, acaba trazendo também conteúdos para cuidar da saúde física, né? Mas muitas vezes a gente olha e fala, será que valeu a pena todo aquele sacrifício? Então, por isso que nós temos que ter essa sabedoria. Ele vai dizer aqui também, que é olhar para trás e ver o que correu atrás do vento. E hoje nós sabemos, até por pesquisas, que a maior satisfação de quando nós vamos ficando mais velho é olhar para trás e ver bons relacionamentos. Ver bons relacionamentos com a família, ver bons relacionamentos que foram construídos no decorrer daquele tempo. E isso é a maior gratificação que a pessoa, quando está ali no leito de morte, ela tem, de se sentir satisfeita com isso. E também, né, amadas, ter tido um trabalho com propósito. Aquela missão do seu trabalho que agregou na vida dos outros, né? Então, ter essa parte da missiologia mesmo em nós, que Deus deixou para nós, tá? E aqui vamos ver mais uma coisa. Nossa, as horas passam tão rápido. Versículo 18, nós vamos só ver mais dois. E na experiência da vida, descobre que o melhor e o que vale a pena é comer, beber, desfrutar o resultado do trabalho realizado debaixo do sol durante os anos que lhe Deus deu e concede, porque esta é a sua porção e recompensa. O que ele está dizendo aqui? Que muitas pessoas são tão avarentas que elas trabalham e vão acumulando, vão ajuntando e não se permite ir muitas vezes num restaurante, não se permite comprar algo que gostaria. Então nós temos aqueles que são impulsivos, gastam tudo sem pensar no amanhã, e também temos aqueles que são contidos, que muitas vezes ali não querem gastar nada porque tem um medo muito grande do dia do amanhã. Tem um medo, então a pessoa precisa controlar demais o dinheiro. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas mais idosas que elas têm um medo enorme que os filhos, que o cuidador, que alguém que vai limpar a casa ali subtraia algo deles, e eles não usam o seu dinheiro até para uma melhoria para eles. Porque no íntimo o medo deles está mais voltado ao medo da vida, e aí eles atribuem que o dinheiro vai dar essa segurança a eles. Então, pessoas que são muito apegadas ao dinheiro, no íntimo elas querem controlar os seus medos, e elas encontraram o dinheiro uma forma do controle do medo, tá? Então, aqui está nos orientando até a recompensa do nosso salário, até a recompensa do nosso esforço, tá? De ter o prazer de fazer as coisas. Isso é uma recompensa de agradar, de saborear aquilo que o Senhor nos deu, tá?
aqui vamos ver o último versículo. Deixa eu ver. Esta pessoa, não, acho que vou ter que ler o 19, porque vai falar a referência. Ó. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos, que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é presente de Deus. Então, quando você desfruta das recompensas do seu trabalho, isso é presente de Deus. Isso é presente de Deus. São os mimos que o Senhor nos permite ter. São presentes que o Senhor nos permite ter. Né? Eu aqui da janela, aqui do escritório, eu olho as árvores, olho o céu. Gente, eu vejo isso é um presente que Deus permite que eu tenha. De ter a oportunidade de ter um quintal com plantação, com árvores. E isso me faz tão bem, renova o meu espírito, renova a minha alma. Então, e isso me leva a contemplar e a agradecer. Então, lembre-se, tudo que você faz ali, vê como presente de Deus. E não como dizendo, eu mereço. Eu me esforcei muito, então agora eu vou fazer isso. Não, eu louvo a Deus por Ele estar me dando esse presente. Essa forma de me recompensar do labor do trabalho, né? E vai dizer, esta pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram. Então essa pessoa que vê como presente do Senhor as recompensas, ela não vai ficar olhando para trás e falando, como foi o meu passado? Poderia ter feito isso, aquilo outro. Pelo contrário, essa pessoa vai falar assim, essa pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, pois Deus o mantém ocupado desfrutando as alegrias do seu coração. Amadas, Deus nos fez no 6º dia, fez o ser humano no 6º dia, e o que aconteceu no 7º dia foi o dia do desfrute. Deus queria a nossa presença com Ele, e ali nós tivemos a presença de Deus conosco. E ali Deus podia ter feito a gente lá no 1º dia, a gente ia dar um monte de palpite, falar, né? Não, Deus é como se aquele bebê que você prepara todo o enxoval, todo o quartinho, ali todas as coisas, aí o bebê chega. Deus fez isso conosco, Ele quis se alegrar conosco. Então isso é sabedoria, saber desfrutar do trabalho. E nós sabemos o quê? Que é 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Agora muita gente quer 6 dias só de desfrute para 1 dia de trabalho. Não, Deus nos fez para trabalhar. E saiba, Jesus falou para os discípulos que Ele trabalhava e o Pai trabalhava também. E depois, quando nós estivermos lá com Ele, você acha que a gente vai ficar só na rede? A palavra mostra que nós vamos continuar trabalhando. Né? Então nós temos que ter uma relação com o trabalho saudável e não uma relação com o workahólico, não uma relação com a acumulação. E lembra, trabalhar também é relacionar-se. Porque quantas vezes a gente está trabalhando, mas o ambiente de relacionamento está todo... A gente até gosta do trabalho, mas ali relacionar-se com as pessoas está difícil. Então, e aí a gente tem que saber o que falar para não virar tormenta para a nossa vida. Então nós vimos esse capítulo hoje, o capítulo 5, como foi rico esse capítulo, nos dando instruções práticas para o dia a dia. E para terminar, vamos para a nossa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como é gostoso falar nosso Pai, mas também como é bom falar nosso Deus, porque Deus é aquele que realmente nos leva a ter direcionamento. Pai, nós sentimos como que nós somos tuas amadas, tuas queridas. Deus, nós sentimos ali também o teu direcionamento, a tua proteção. E a palavra de hoje veio nos ensinar, Senhor, para nós não fazermos votos precipitadamente. Quantas vezes no muito falar nós fazemos, nos comprometemos e não cumprimos. Criamos expectativas nos outros e as pessoas ficam esperando. E aí nós frustramos a expectativa delas. E quantas vezes nós não sabemos colocar limite, nem dizer não. E aí também nos comprometemos e nos sentimos sobrecarregadas e exaustas. Senhor, queremos apresentar as nossas fraquezas da nossa personalidade, as nossas fraquezas que vieram pelo pecado. Nós queremos olhar para dentro e nos abrir para sermos curadas. Todas as máscaras que fomos vestindo para conseguir lidar com
as frustrações, com a vida, com todas as lutas da vida. Nós queremos aprender a cada dia a tirá-las, para que nós cheguemos à nossa essência e possamos a cada dia ser sua imagem e semelhança. Também, Pai, em relação ao dinheiro, Pai, o Senhor nos deu o trabalho para também desfrutarmos do retorno do nosso trabalho. Por isso, Deus, nos dê sabedoria para administrar as finanças e administrar a forma dessa recompensa, a forma de desfrutar. Te louvamos por essa palavra prática de hoje. E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.